no desembarque em Manaus. E eles relataram agressões e tortura por parte dos agentes norte-americanos. Nova Manhã. Conexão Brasília. Com Diego Amorim. Diego Amorim segue com a gente aqui no Conexão Brasília e hoje vamos falar sobre mais uma pesquisa que indicou o aumento da reprovação do governo Lula. Tem um grande desafio pela frente em relação a essa popularidade, não, Diego? É isso, Michele. Desde o ano passado a gente vem apresentando aqui no nosso jornalismo números de pesquisa, seja da Quest, seja de outros institutos, mostrando aí a queda na aprovação do governo Lula e o aumento na reprovação. Esses números que foram divulgados ontem e que nós registramos aqui no nosso jornalismo indicam que pela primeira vez, segundo a pesquisa Quest, dentro dessa série histórica, o índice de reprovação ao governo Lula ficou maior que o índice de aprovação, com um adendo muito importante. A situação no Nordeste da avaliação do governo Lula piorou também. Isso é importante de ser dito porque o Nordeste foi a única região em que o presidente Lula venceu o então adversário Bolsonaro na última eleição de 2022. As pesquisas e também nos bastidores aqui de Brasília, Michele Nonato e nosso ouvinte apontam como vilões dessa história toda a inflação, sobretudo a inflação de alimentos, embora a inflação de alimentos não seja a única a assustar nesse início de ano. Temos também a inflação de serviços que está em uma trajetória de alta e aquela crise do Pix que nós tivemos aqui no início de 2025 e que falamos bastante dela já. O governo sabe que havia um erro de comunicação na primeira metade do governo, tanto é que o presidente Lula decidiu mudar o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação que aconteceu aí há 2 semanas. Mas não é somente a comunicação que está falhando e que está errando nesse terceiro governo Lula, Michele Nonato. Comunicação não faz milagre por si só, pelo menos não sempre. O próprio Lula deixou bem claro na reunião ministerial da semana passada que ele e o governo dele ainda não entregaram o que prometeram na campanha. Então, para essa coluna de hoje, eu vou apontar aqui, Michele Nonato, de maneira bem sucinta, 3 questões mais macro, mais amplas, para ajudarmos na reflexão dos nossos ouvintes sobre essa popularidade ruim do governo Lula. Primeiro ponto, é preciso compreender direitinho o que foi a eleição de 2022. Aqui sem entrar em ideologia, sem entrar em direita e esquerda, mas olhando de maneira bem pragmática a eleição de 2022. Foi a eleição em segundo turno mais apertada da história do Brasil desde a redemocratização. Bolsonaro foi o primeiro presidente que conseguiu essa façanha a não se reeleger desde a redemocratização. Muita gente dizia, e eu concordo, à época das eleições de 2022, que o Bolsonaro mais perdeu do que o Lula ganhou a eleição de 2022, porque a vitória está na mão de quem se candidata à reeleição. Era esse o histórico no Brasil. Quando o Bolsonaro perde, é mais fácil dizer que o Bolsonaro perdeu do que propriamente que o Lula ganhou, embora uma coisa leve a outra, obviamente. Muita gente que votou no PT, que apertou o 13, que fez o L, como costumam dizer aí, em 2022, não era petista, nem mesmo de esquerda. Você, nosso ouvinte, deve conhecer gente que não é de esquerda. Eu conheço gente que votou pela primeira vez no PT em 2022. Foi um voto ali, de muita gente, claro, contra o Bolsonaro, sobretudo contra um presidente que, durante a pandemia, imitou gente sem ar, falou vai comprar vacina na casa da tua mãe, e daí eu não sou coveiro. Aquilo ali pesou demais na cabeça de muitos eleitores. E em razão disso, e na cabeça de muita gente, é preciso deixar isso claro, exclusivamente por isso, muitos eleitores votaram no 13, no Lula, em 2022. Ou seja, quem votou no Lula em 2022, por óbvio, avaliou que naquele momento o Lula era melhor ou menos pior que o Bolsonaro. O que não quer dizer que essa pessoa, esse grupo de pessoas que votaram no Lula em 2022, vai votar de novo. É preciso lembrar que, pelo menos até aqui, o Bolsonaro está inelegível durante 8 anos. Ou seja, eu sei que é uma estratégia, e é uma estratégia que parece que vai crescer nos próximos meses com o novo ministro da Comunicação do governo, polarizar novamente com o governo de Jair Bolsonaro. Nós já falamos disso aqui, mas eu não sei se vai surtir efeito para frente, entende, ouvinte Michele Nonato? Porque a pessoa que votou no Lula,
Ela, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, queria ver o governo Lula. Não queria mais ficar vendo o governo anti-Bolsonaro. O anti-Bolsonaro, o voto contra o Bolsonaro, ela já deu na urna em 2022. Em 2023 para frente, ela quer ver o governo Lula. Então, é preciso compreender, não foi uma eleição comum, não foi uma eleição normal, foi uma eleição atípica e, pelo jeito, teremos inúmeras eleições atípicas no Brasil daqui para frente, diante justamente dessa polarização tóxica. Segundo ponto, foi formada uma frente ampla demais. Eu gosto de lembrar esse número porque esse número assusta. O governo Lula tem 38 ministros. Não são 10, não são 15, não são 20, não são 30, não são 35, dá até canseira. O governo Lula tem 38, senhoras e senhores, ministérios. O que isso implica na popularidade do governo e na dificuldade do governo de fazer a roda girar? É gente demais. É gente demais de partidos da base aliada que queria uma boquinha, que queria um pedacinho na esplanada, que queria surfar nesse terceiro governo Lula. Você tem nesse governo Lula, ouvinte, ministros do PP, do Partido Progressista, que é liderado nacionalmente pelo Ciro Nogueira, que foi ministro-chefe da Casa Civil do Bolsonaro. Isso é para dar um nó na cabeça da gente. Tem gente do PSD no ministério, que é o partido do Gilberto Kassab, que está colado com o Tarcísio de Freitas, presidenciável e adversário do PT em São Paulo. A gente tem gente do União Brasil no ministério do governo Lula, que nasceu do PSL, partido que elegeu Jair Bolsonaro em 2018. Ou seja, você tem ministro, eu não vou dizer aqui nomes, porque é tudo conversa em reservado, mas eu posso atestar você, ouvinte, que eu converso com muita gente aqui em Brasília. Você tem ministro do governo Lula que fala mal do governo Lula nos bastidores, dia sim e outro também. Então, diante desse cenário, é praticamente impossível você construir uma unidade no discurso. O novo ministro da Comunicação, Sidônio Palmeira, vai ter um desafio enorme. E a consequência disso, dessa desorganização do discurso, é a falta de realizações, ou pelo menos a falta de sensação de realizações por parte do eleitorado. Porque a sensação que dá, Michele Nonato, é de que é cada um por si. Nós estamos falando, repito, de 38 ministros. Ah, então o Lula é uma vitimização do governo, a culpa é do sistema, a culpa é dos ministros. Nada disso, nananina não. O Lula escolheu essa frente ampla e apostou nessa frente ampla para derrotar Bolsonaro em 2022 e deu certo do ponto de vista eleitoral, ganhou a eleição. O efeito colateral dessa frente ampla nós estamos vendo agora. E para concluir esse segundo e penúltimo ponto, o jogo em Brasília mudou. Eu já disse isso inúmeras vezes aqui na coluna, obviamente essa frase não é minha, não estou puxando para mim, um monte de gente diz isso desde que o Lula chegou ao Palácio do Planalto pela terceira vez. Sobretudo a relação com o Congresso mudou bastante a partir daquele famigerado orçamento secreto, de modo que a habilidade política que o Lula tem, que em 2003, lá quando ele assumiu o Planalto pela primeira vez, valia muito aquela habilidade política, hoje já não vale mais como antes, para dizer o mínimo. E para concluir, Nonato, Michele, o meu terceiro ponto para a gente avaliar e refletir sobre esses números de queda da popularidade do governo Lula e de aumento na reprovação, há um entendimento, inclusive entre expoentes da própria esquerda e do campo progressista, de que o governo Lula precisa atualizar a pauta. Sim, o Brasil é um país drasticamente desigual. Sim, o Brasil é um país com muita pobreza. Sim, o Brasil é um país que precisa de programas sociais e o próprio governo Bolsonaro, que disse que acabaria com Bolsa Família, foi transformar o Bolsa Família no Auxílio Brasil, que jorrou mais dinheiro à época do que o próprio Bolsa Família. Ou seja, há um consenso da desigualdade, da pobreza e dos programas sociais. Mas tudo isso fincado no discurso de guerra de classes não atrai mais ninguém fora da bolha do PT raiz. E a culpa nesse caso, Michele Nonato, não vai ser de fake news da extrema-direita, que nós sabemos que existe, mas nesse caso é uma falha do próprio PT, do próprio governo, ou pelo menos parte do governo, porque tem muita gente que já entendeu isso, de compreender que o mundo mudou e que o Brasil mudou. O PT precisa entender de uma vez por todas, se quiser continuar no cenário político, que o Brasil não é mais São Bernardo do Campo da década de 1970 e 80. Essa dificuldade de ampliar
a mente em relação às relações de trabalho, por exemplo, é o que leva, muitas vezes, à falta de confiança, de credibilidade com a economia, o que, direto ou indiretamente, interfere nesse cenário atual de incertezas fiscais, de fuga de investimentos e até mesmo de inflação. Nós já estamos diante de um governo que é, por natureza, expansionista. É um governo inchado. Se a ala mais à esquerda do PT não deixar figuras como Fernando Haddad, por exemplo, ministro da Fazenda, irem mais para o centro, e eles não deixam, a Gleisi Hoffmann não deixa, o resultado é esse aí. O PT vai perdendo base, vai perdendo aprovação e vai perdendo popularidade. Quem diz isso não é o Diego Amorim, não. Eu já escutei isso de gente como Edinho Silva, que está pleiteando a presidência do PT, de gente como Roberto Freire, que é chamado de comunista dia sim e outro também aqui em Brasília. Ou seja, tem muita gente que está com a cabeça no lugar dentro do governo, mas que ainda encontra muita resistência ideológica. Para dizer que a ideologia existe de um lado e existe de outra, e quando ela é usada de maneira exacerbada e fora da realidade, ela tem um peso gigantesco, não importa o lado em que ela esteja. Michele Nonato, volto com vocês. Diego Amorim, muito obrigado, hein, pela análise hoje aqui pra gente, trazendo esse cenário na nossa política, esse momento aí do governo Lula com essas pesquisas. Eu Valeu, adoro Diego. que tem ouvinte, né? O Diego tá apanhando de todos os lados, aí tem dia que apanha mais de um lado, tem dia que apanha do outro, mas eu registro as mensagens boas também. O Caio falando, que análise política imparcial e precisa. Parabéns, Diego Amorim. Boa, a gente recebe elogio, recebe. Você é petista, você é bolsonarista. Quando vocês decidirem o que eu sou, se eu sou petista ou bolsonarista, vocês me avisam, porque eu não sou nenhum dos dois, então vai ficar todo mundo zonzo aí tentando adivinhar. Viu? Um beijo pra vocês. Valeu. E é sempre um bom indício, quando você toma porrada dos dois lados. Exatamente. Obrigada, Diego Amorim, por hoje. Até amanhã. Não há tempo para mais nada, a não ser para